Olá, taurinas e taurinos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Libertar Tarô Terapêutico. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, terapeuta e taróloga. Trabalho há alguns anos com atendimentos individuais e a partir de agora estarei por aqui trazendo aos coletivos dos 12 signos do zodíaco mensagens, orientações, direcionamentos e alertas da espiritualidade que possam aí de alguma forma auxiliá-los nas questões particulares de vocês, mas claro, sem interferir nas decisões próprias de cada um, né? Lembre-se de que por ser uma mensagem coletiva, considerem apenas o que ressoar com o momento de vida de vocês, o que não servir, soltem para o universo, certo? Nem tudo vai dar para todos os taurinos e taurinas que assistirem o vídeo. Olhem também as leituras dos signos fortes do seu mapa, que possivelmente trarão como uma complementação importante, ok? Essa mensagem pode falar diretamente com vocês ou estar espelhada, o que significa trazendo a energia forte aí de alguém que vocês têm no campo energético de vocês, tá? Alguém que vocês pensam, que vocês estão vivendo alguma situação. Se isso acontecer, invertam os papéis e façam os ajustes necessários. Trabalharei aqui as áreas profissional e financeira e afetivo-amorosa, que venha o que é preciso ser dito e revelado às taurinas e aos taurinos para maio de 2026. Vamos lá? O que precisa ser dito e revelado? Por favor. Signo de Touro, maio de 2026. Tô bem, duas cartas maravilhosas, já gostei da abertura. Olhem aqui, colheita, só o nome da carta já diz muito, e fluidez. Muito bem. Colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele é uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Muito bem, olha só. Todo ciclo, né, quando a gente fecha, ele é desafiador demais, né? Fechar ciclos é uma das coisas mais difíceis no processo todo de aprendizado. Porém, a recompensa é grande, né? Porque a gente vai colher aquilo que realmente fica de tudo, né? A gente planta coisas e nem todos os brotos vão dar os frutos, né? Mas aqueles verdadeiros, aqueles bons, eles ficam. E é isso que me parece que agora, no mês de maio, vocês vão estar colhendo aí. E fluidez. Abra seu coração ao sentimento de expansão ilimitada, crescimento e atualização absoluta de seu sonho. Quanto mais você puder habitar no sentimento da abundância, mais abundantemente seu sonho se manifestará. E essa carta fala justamente sobre, para que a colheita seja farta, né? Quanto mais nós estivermos vibrando na abundância, na prosperidade, nessa energia alta, nessa fluidez, mais a gente vai ter oportunidades de crescer, de colher com maior fartura, certo? Então é um mês bastante rico aí em colheita, certo? Em movimentos, em energias mais fluidas para os taurinos e as taurinas. Muito bem. Começando então com o profissional e o financeiro. Profissional e financeiro para vocês. Eu vou só baixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor
a mesa, energia do profissional e financeiro para signo de Touro, maio de 2026, por favor. Signo de Touro. Aproveitando enquanto eu vou baixando as cartas aqui, peço a vocês que, se gostarem do vídeo, por favor, curtam, comentem, compartilhem aí com pessoas, né, deste signo, ou que tenham ascendente, Lua ou Vênus no signo de Touro. É bem importante esse retorno de vocês, certo? Muito bem, olhando aqui as cartinhas. Tem taurino aí se auto-sabotando, se impedindo de alcançar algumas coisas, sabendo o que precisa fazer aí no profissional principalmente, mas deixando para depois, parado, bloqueado, precisando tomar uma decisão, mas se sentindo um pouco sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber que passo dar primeiro, né? Tem uma empolgação, uma vontade e um potencial imenso, porém tem essa autossabotagem, certo? Não sei com quem aí de Touro que eu estou falando, mas tem um grupo aí que vai entender muito bem do que eu estou falando aqui. Bom, eu vou clarificar para dar mais detalhes aí para vocês, né? Mas o mês de maio ele vai exigir de vocês uma movimentação. Tem uma comemoração também no profissional, tá? E me parece que essa comemoração ela acontece, mas ela acontece depois ou junto com esse desafio de fazer as mudanças necessárias que vocês já sabem que precisam ser feitas, tá? Bom, tem aí taurinos e taurinas que estão querendo sair, vão sair do trabalho, alguns vão para um outro, vão receber aí uma oportunidade, um convite, vão ser aprovados em alguma seleção, em algum concurso, tá? Porque tem aqui a energia da aprovação e a energia da viagem, da ida. É uma ida que pode estar falando de questão física, de espaço físico, mas podemos estar falando também de cidade além do espaço físico, tá? Tem essa comemoração. Tem alguns que ainda não sabem, que ainda tem essa dúvida, que não sabem para qual cidade vão, às vezes tem que esperar para poder escolher a cidade, né? Tem aqui uma certa confusão. Para outros, tem algo a olhar, mas não estão sabendo, tem algo que não está bom, que precisa ser desconstruído, que não está tendo a recíproca que vocês gostariam, mas que vocês parece que não estão conseguindo saber o que fazer, que direcionamento, que direção tomar. Confusos, né? Sem saber muito que passo dar, para onde dar esse passo. E aqui me parece que maio vai exigir muito isso de vocês, porque tem a torre aqui, né? E a torre ela fala, vejam que as pessoas estão caindo com um raio ali. O raio bateu na torre, destruiu a torre e as pessoas caem. Então a torre ela fala sobre quando tem intervenção divina, quando tem intervenção ali para que a gente consiga fazer aqueles movimentos que há um bom tempo a gente não faz. A gente já estava entendendo que precisava, já estava sentindo essa necessidade, mas bloqueado, estagnado. Então aqui está falando dessa torre, né? Desse algo que precisa ser olhado, pensado diferente, desconstruído, algo aí no profissional de vocês que precisa ser reorganizado para que as coisas fiquem melhores, tá? Finaliza o mês de maio com uma decisão. Para quem vai passar no concurso aí, esse chamado é uma decisão entre 2 lugares, entre mais de uma opção de cidade para ir trabalhar, e aqui a nomeação, tá? É uma carta
muito que fala sobre isso, que fala sobre expansão, que fala sobre sair, né, da caixinha, sair de um lugar pequeno para um algo maior, tá? Ou até para uma cidade maior. Muito bom! Para quem está fazendo os movimentos que precisa, tá excelente, tá? Estabilidade, realização. Vocês, olha, realmente, ó, a energia do carro, ela tá aqui. A energia do carro é justamente o oposto da energia da lua, que é o desafio de vocês no profissional. A lua é quando eu não sei o que fazer, eu estou confusa, eu não sei que direção tomar. E o carro é quando eu estou muito decidida, eu estou muito bem. Então, maio vai desafiar vocês a olharem para isso e tomarem as decisões que precisam tomar. Pelo menos já ter claro o que vocês precisam fazer. Aqui tem muita expansão, muita estabilidade, mas é preciso o movimento da parte de cada um, tá? Bom, em relação ao financeiro aqui, o que eu vejo no financeiro? Tem um fim aqui, um fim de fase difícil. E parece que tem algo para sair judicial para alguns, tá? Que tá no bloqueio. Vai sair. Sai ali, olha, mais pro final do mês. Mas ainda hoje agora está no bloqueio. Ainda não saiu essa decisão, tá? Só que a carta da documentação que sai aqui, né, como bloqueio, ela vem aqui, essa informação com a carta da justiça falando desse dinheiro aqui saindo, tá? Pode ser também um inventário, alguma coisa que estava em trâmite e demorado, né? Mas aqui, a fase pesada, a fase difícil financeira aqui, finalizando para vocês. A partir de agora, as coisas começam a se abrir, as portas começam a se abrir, tá? Finaliza o mês aqui. Ainda algumas coisinhas, umas preocupações. Pode haver aí a ajuda de alguém, tá? De uma mãe, de uma energia, não necessariamente tem que ser uma mulher, mas uma energia acolhedora, uma energia que compreende, que é amiga, tá? Então tem uma melhora que alguns aqui, quem está mais com uma situação financeira um pouco mais difícil, vai ter uma ajuda aí, uma chegada, um valor, alguma coisa nesse sentido que contribui bastante. E para outros que já fizeram os movimentos necessários, é como se fosse realmente assim, ó, colher os frutos desses movimentos, da coragem que vocês tiveram de deixar alguma coisa, de procurar outra, de fazer movimentos que eram difíceis ainda para vocês, vão colher esses frutos, melhorando muito aqui no financeiro também, certo? Agora vamos ver afetivo amoroso para vocês, touro, do signo de touro, afetivo amoroso. Eu vou colocar, dividir em duas partes, tá? Os taurinos e taurinas casados ou que namoram sério, são noivos, que moram junto, que já tem uma relação, né, enrolada, mas ainda não é uma relação de pleno compromisso, mas já é, de certo modo, tá? Vão ficar na primeira linha. E na segunda linha, os solteiros, desimpedidos e os que estão aí ficando com alguém sem ainda ter compromisso. Então vamos lá. O que vem do afetivo amoroso? O signo de touro, por favor, espiritualidade. Qual orientação, mensagem, alerta? Signo de touro. Para os casados e para os solteiros. Muito bem.
Muito bem. Esse mês aí, em todas as áreas, eu entendo que vocês vão precisar ajustar coisas que estavam necessitando desse olhar, tá? De uma mudança, de colocar um tempo mais disponível para aquilo ali, né? Para resgatar uma energia, para colocar uma força nessa relação. E se não tiver essa força, para buscar algo que realmente preencha, tá? Que realmente realize, né? Então vamos lá. Aqui temos Rainha de Copas, As de Espadas, 6 de Ouros, As de Ouros e Roda da Fortuna. No fundo do deck, no outro deck, nossa, muito bem, vamos lá. Para os compromissados, comprometidos, tá? Tem alguém aí pensando muito sobre o casamento, sobre a vida dois, com preocupações. Pode ter um pequeno grupo aqui que está aí desconfiado de algum tipo de traição, de algum engano, de alguma mentira, sabe? Tem alguém aí que está com uma parceria que rouba energia, que desgasta bastante, que deixa a relação mais pesada. Então é um mês que vocês vão estar com esses pensamentos, tentando colocar em ordem a vida, né? Aquilo que vocês querem ou não querem mais para vocês. Eu sinto aqui que tem bastante essa dificuldade de pensar diferente sobre algo. Tem uma autossabotagem aqui para tomar decisões, pessoas deixando para depois, chateadas, perdendo o sono, tá? Mas o que acontece? Mesmo estando pesado, difícil, né? Porque tem alguém aqui, eu não sei se são vocês, os próprios taurinos, ou se são, ou se é a parceria, né? Mas tem alguém aqui difícil de lidar, um emocional muito imaturo, ciumento, se emburra fácil, uma pessoa pesada de certo modo, né? Que qualquer coisa fica de mau humor. Então aqui tem essa energia, tem a necessidade de olhar para isso, porque isso rouba muito a energia da relação, tá? Mas ao mesmo tempo eu vejo aqui movimentações para alguns, para um grupo aqui, movimentações de ampliar, sabe? Do namoro para o noivado, do noivado para uma vida dois, casamento ou morar junto, enfim. Tem um grupo aqui que vai estar querendo, né, concretizar, evoluir no estado da relação ali. Para os solteiros, o que eu estou vendo aqui? Tem um grupo que ainda está assim meio que fugindo de uma relação séria, sabe? Às vezes tem vontade, tá com o corpo ali todo virado para frente para fazer esse movimento, mas volta atrás. O Valete, ele fala muito sobre alguém que não está muito certo do que quer, que desiste, que chega empolgado e de repente passa a empolgação, que começa muito a usar a razão e acaba não fazendo o movimento, sabe? Usando demais a razão e se perdendo um pouco aí, ficando com receio de fazer um movimento para um compromisso mais sério. Um grande desafio dos solteiros e solteiras aqui é algo ficar meio pesado e vocês ainda apegados a uma situação. Pode ser uma situação do passado que não deixa vocês evoluírem na relação agora, né? E pode ser um apego aqui na própria relação agora, que de certo modo é bastante pesada, difícil, tem muitos conflitos, tá? Tem aqui um grande risco de pessoas sendo bastante duras com seu parceiro ou parceira, tá? Frias de certo modo e acabarem magoando, chateando ou com medo de magoar e
né? Por dizer algumas verdades, por dizer algumas coisas, tem essa energia também. E o mês aqui finaliza com um equilíbrio, tá? E vocês conseguindo aí colocar as ideias em ordem, desconstruir e reconstruir algumas coisas, algumas falas. Tem pessoas aí que vão conseguir conversar, dialogar e chegar num consenso, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, sabe? Quando chegam nesse consenso, assim, chegam no meio termo para a situação, porque querem estar juntas, né? Então, tem esse movimento aqui para um pequeno grupo, tem um grupo que vai estar muito escorregadio em relação a compromisso, e tem outro grupo que vai estar muito apegado, sabe? Sabendo que precisa se afastar, sair, porque aquilo ali não vai evoluir, mas muito apegados ainda a essa pessoa, sabe? Com muitas expectativas, querendo mudanças. E assim, tem bastante possibilidade de evolução aqui para os solteiros, tá? Mas eu não posso deixar de dizer que tem grupo que não vai conseguir muita evolução. Para finalizar aqui então a mensagem de vocês de hoje, eu vou trazer o oráculo do Arcanjo Miguel. É um oráculo maravilhoso, mensagens lindas, profundas, tá? O que tem aqui de mensagem para os taurinos e taurinas, maio 2026? Por favor. A espiritualidade quer deixar de mensagem. Justiça divina e chama condutora. Vamos ver. Justiça divina. Uma situação entra em ajuste e correção. Nada fica fora do equilíbrio por muito tempo. Confie na justiça divina, agindo de forma imparcial, pois cada escolha é medida com verdade, consciência e responsabilidade espiritual. Bom, então aqui fala realmente de um mês que tem que equilibrar, ajustar as balanças, né? Quando, por exemplo, aqui falando da questão relacionamento, quando as balanças não estão alinhadas, quando um só está se doando ou se doando muito mais, pesa para um lado só. Então, maio é um momento de ajuste das balanças, né, da justiça divina aqui se fazendo, da colheita sendo conforme o feito, né? Então, aqueles que não estão fazendo a sua parte, não podem colher os mesmos frutos dos que estão, né? E a chama condutora, há uma luz clara guiando seus passos neste momento. A chama azul aponta o caminho com precisão e calma. Siga com confiança, pois a orientação vem de um lugar elevado e protegido. Ou seja, escutem aquela luzinha interior, sabe? Fiquem atentos às orientações, ao que a intuição vem trazendo, né? De que movimento vocês devem fazer. Sigam com confiança, vocês estão aqui amparados, orientados, né? Protegidos, mas para evoluir, para crescer, para ir além. Ok, meus queridos, muito obrigada por estarem aqui, por assistirem até o final. Um prazer enorme. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.